Olá, queridos alunos, tudo bom? Eu espero que todo mundo esteja bem. Me deem notícias, porque eu fico preocupada, quero saber como é que vocês estão. Desculpem pela longa ausência sem vídeos, mas está sendo muito complicado, sem computador, conseguir postar. Eu consegui um computador, mas é aquele que eu faço os áudios, eu consegui colocar alguns programas nele, mas ele é um computador muito limitado, com pouca memória e uma velocidade, na verdade, é sem velocidade, né? E aí eu demoro às vezes 4 horas, 5 horas para conseguir editar e postar um vídeo, é bem complicado, tá? E eu coloquei também lá no nosso Google Sala de Aula que eu vou fazer uma live. É uma coisa que eu acho que vai ser mais fácil, mais segura de eu conseguir fazer, porque eu não sei se meu computador vai chegar a tempo, porque eu já entendi que o correio também tá com poucas pessoas trabalhando e tá tudo muito mais demorado do que de costume, o que vai precisar de todos nós uma enorme paciência. Então me desculpem por não estar conseguindo colocar o material com a agilidade que era necessário, tá bom? Vamos falar sobre um tipo de trabalho que é feito, de pesquisa que é feito dentro de qualquer empresa. E novamente eu sempre falo para vocês, a gente precisa entender, quando a gente fala empresa, qualquer empresa mesmo, você pode fazer numa escola, você pode fazer até em qualquer pessoa jurídica, melhor falando, eu acho que a melhor expressão é essa, porque pessoa jurídica vai abranger fundação, sociedade, associação. Eu acho que a melhoria dos trabalhos, a eficiência, ela deve ser alcançada por todos. Seja você uma entidade religiosa, como uma igreja, a administração dos recursos, do dinheiro que existe na instituição, de tudo isso é essencial para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Então, é muito importante que a gente possa estar trabalhando e utilizando os resultados das pesquisas. Uma outra coisa que às vezes eu noto muito nas pessoas jurídicas como um todo é que você às vezes tem um departamento, tem um setor que faz a pesquisa e depois essa pesquisa não é utilizada. Então esses dados, essas informações são essenciais no momento de tomada de decisões, na prospecção futura do que você vai fazer, de como vai ser feito. Isso é importantíssimo. Bom, o que a gente vai falar hoje é sobre o benchmarking. Esse trabalho, ele não é um trabalho como algumas pessoas pensam, que é sair copiando os outros. E você olha e fala assim, tal lugar tá fazendo tal coisa, vamos fazer também? Aí você vai lá, sem ter um conhecimento claro, profundo daquilo, e copia, não faz nenhum tipo de adaptação, não tem um conhecimento real daquele trabalho e não dá certo. E depois o resultado não é tão interessante como antes. Então ele vai ser um processo sistemático que você vai conseguir fazer a comparação de performances das organizações, você vai também tentar considerar o nível que elas estão, né? É difícil você, às vezes, estando num nível inicial na sua empresa, na sua escola, na atividade, ou o próprio setor, um setor novo, ou está cheio de pessoas novas, e você fazer a comparação com aquele que já está mais antigo. A ideia de comparar não é a ideia de que você possa escalonar ou hierarquizar empresas, trabalhos ou pessoas. A ideia é que a gente possa aprender com o outro. Em vez de eu viver aquela experiência, em vez de eu bater a minha cabeça, tentar e me dar mal, ao contrário, eu aproveito a experiência do outro, eu faço aquilo que já foi feito, adapto a minha realidade, entendo aquilo ali, aquele processo e vou aplicar. Então, é muito importante que a gente tenha essa primeira interiorização e compreensão desse processo, tá? E aí você vai buscar compreender o seu concorrente, compreender o mercado, compreender a clientela que existe, compreender os meios de produção, os meios de distribuição, o mercado, e até mesmo, mas principalmente, não apenas para ficar apontando erros, mas para identificar fragilidades. Eu sei que muitas pessoas pensam que isso é só um jogo de palavras, e não é. Quando a gente fala que tal ponto é uma fragilidade e precisa ser fortalecido, a gente não está dizendo que alguém está fazendo uma coisa errada, ou que aquilo não está certo, e que outra pessoa faz certo e você faz errado.
Não é isso. É que a gente ainda, talvez, esse grupo, essa pessoa, esse setor, essa empresa, não tenha amadurecido, não tenha compreendido, não tenha pensado, não tenha visto. E esse ponto, então, ficou sendo um ponto frágil. E que esse ponto precisa ser fortalecido. Às vezes, o trabalho que está sendo feito ali é um trabalho que está correto, mas ele está trazendo pouco resultado. Ele, pela visão às vezes limitada, pelo entendimento e pela compreensão e pelo que aquele grupo sabe fazer ou consegue compreender sobre o assunto, aquela atividade, ela ficou limitada. E aí isso é frágil, porque não vai me dar o retorno que eu quero. E é importante que a gente hoje, mais do que nunca, no mundo que está em uma crise econômica e que vai mergulhar numa crise econômica muito profunda nos próximos anos, é que a gente tenha uma visão da nossa vida, do nosso trabalho, do lugar onde a gente está trabalhando, uma visão que seja mais empresarial. E isso é importante que a gente possa ter em todos os aspectos. Eu vou até ler para vocês aqui um conceito que está no slide 1. Desculpa, slide não, esse é o slide 4. Esse é o primeiro de todos. Ele vai falar: o benchmarking tem como objetivo contribuir para alcançar metas de melhorias através da busca de referências comparativas, de resultados, de indicadores e de práticas de excelência. Então, é muito comum, eu tenho visto dentro da área da pedagogia, da área da educação, artigos sobre práticas exitosas. Então, o professor, ele teve uma prática exitosa, ele conseguiu desenvolver um método, ele fez uma atividade, ele aplicou alguma coisa e foi muito bem sucedida, e ele escreve um artigo para incentivar outros professores, não só a copiarem ele, não, a perceberem que eles também podem encontrar suas soluções aos problemas das suas crianças, a perceber que a sua atividade, que a sua escola também pode encontrar soluções próprias para resolver seus problemas, né? E pode ser que realmente aquela atividade, aquele trabalho, aquilo que foi feito em outro lugar, pode ser também utilizado na sua escola. Então, assim, é importante entender que não é um trabalho de comparação pura e simplesmente, e de depois estar apontando para o outro e falar assim, viu, ó, em tal lugar está fazendo assim, em tal lugar está fazendo assado, viu como é que a gente está errado? A gente tem que ter muito cuidado, principalmente quem trabalha em educação dentro de empresa, muito tato, porque você está tratando com adulto. Eu acho que toda a experiência que vocês têm e vocês estudam, né, a educação de jovens e adultos é importante, porque é diferente. E a gente principalmente precisa passar que aquela pessoa tem o seu trabalho reconhecido, valorizado, e que sim, ela é capaz de fazer muito mais e muito melhor. E a gente está trazendo ali possibilidades de crescimento e melhoria. Não porque aquela pessoa é inferior, ruim, ou não faz um trabalho legal. Não, é porque ela tem capacidade, tem condições de fazer muito mais. E porque você reconhece essa capacidade, essa habilidade nela, é que você está sugerindo que ela pode fazer de outra forma. Então é como a gente vai oferecer e apresentar esse resultado, tá? Esse é um trabalho, que a gente vai ver daqui a pouco as fases, muito delicado, tá? Com muito cuidado. Ele foi primeiro, originalmente, quando ele foi pensado, depois até tem um slide que eu falo sobre isso, que a Xerox, a empresa Xerox, né, que ela virou uma marca, ela é uma marca, e que ela virou o sinônimo de uma atividade de copiar, né, de reproduzir um conteúdo quase de forma fotográfica, né? E ela, então, na década de 70, ela comprava máquinas de outras empresas, desmontava a máquina de outras empresas e tentava remontar, entender o que eles estavam usando, o que eles estavam fazendo, como eles tinham solucionado tal problema, o que eles faziam, como é que eles faziam, e com o objetivo de melhorar e aprimorar o produto deles, né? Não simplesmente de fazer igual, até porque a gente também tem que ter muito cuidado com relação às questões de plágio, direitos autorais. É importante a gente ter esse respeito, né? A gente tem a lei de direitos autorais, a gente tem a lei de software, que todos eles prevêem direitos autorais, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? A ideia aqui não é exatamente copiar, mas principalmente comparar e encontrar novas soluções comparativas, tá?
e até entender por que um local faz tanto sucesso e outro não. Às vezes você encontra duas empresas, duas atividades, assim, uma do lado da outra, fazendo a mesma coisa, buscando o mesmo público, e uma tem um sucesso tremendo e a outra não tem o mesmo sucesso. E aí a gente se pergunta por quê? Né? É importante que a gente possa fazer essa avaliação e entender, não só a partir de nós, mas também a partir do outro. Porque, às vezes, quando a gente fica só numa autoavaliação, que é necessária, tá, gente? É essencial essa autoavaliação, precisa acontecer. Mas ela também pode, de alguma forma, estagnar a gente na visão de limitação. Então, quando você vê outras soluções, outras ideias, outras perspectivas, isso pode ampliar seus horizontes e talvez trazer para você uma ideia completamente original e nova. Não quer dizer exatamente que você vai repetir a ideia do outro, tá bom? Bom, essa ideia inicial, ela começou exatamente para que se pudesse, então, fazer uma comparação. Então, na década de 70, era muito comum se desmontar máquinas, até porque não havia um acesso de dados tão fácil, tão simples, com relação à administração de produtos, para se testar, né? É muito comum, às vezes, também na indústria de alimentos, você trazer concorrentes na fase de teste, onde você chama um público X para fazer o experimento, ou experimentar um novo produto, um novo sabor, e você trazer junto concorrente. A gente normalmente não informa quais são as marcas para o público, nem qual é a nossa e nem qual é a do concorrente, mas é possível fazer, é muito comum a gente fazer testes comparativos na indústria de alimentos, muito mais com relação a se o cliente gosta mais, gosta menos, o que ela vê de bom ou ruim, mas isso também pode ser feito dentro da própria empresa, tá? E aí não exatamente só com relação ao produto final, mas principalmente a todo o método de produção até chegar ao resultado final. Tá? Desde a concepção, de como é que se pensou e se chegou a essa ideia, como se produziu, como se distribuiu, enfim, todo o planejamento até chegar a uma ideia final. Bom, e aí ela vai se tornando ao longo do tempo uma importantíssima ferramenta, a igreja. Eu moro bem pertinho de uma igreja católica, então de hora em hora ela está sempre tocando. Hoje são 6 horas agora, Ave Maria tá tocando. Bom, e outra coisa importante a gente entender que a palavra bench, ela é o sinônimo da língua portuguesa para a palavra referência. Então, notem, não é cópia, é referência. Eu ter referências de soluções, de práticas, atividades, produtos, para que eu possa, talvez, ter como inspiração, referência a alguma atividade de como ela foi feita anteriormente. E aí eu falei exatamente da Xerox. Outras empresas também já fizeram isso, como a Johnson & Johnson, a Kodak, a Ford e a AT&T. Essas empresas todas fizeram e fazem constantemente esse tipo de trabalho de estudo comparativo, do benchmarking, exatamente para que elas possam avaliar e conhecer a sua empresa melhor e as suas práticas e poder estar constantemente melhorando. É difícil quando você é líder do mercado. É interessante você perceber, só a AT&T, que talvez vocês não conheçam bem, mas é uma empresa de telecomunicações americana, mas as outras vocês conhecem, Kodak, Johnson, Ford, e é interessante, que é importante perceber que essas empresas têm que constantemente estar se reinventando para se manter no topo da concorrência. São empresas muito conhecidas, com um mercado muito grande, com produtos bem solidificados, mas mesmo assim continuam fazendo benchmarking para conseguir manter-se no topo e manter-se em crescimento constante. Então não é uma coisa que um pequenininho faz copiando o produto de um grande, não. É uma coisa que todos devemos fazer. Não importa o tamanho da empresa, não importa a atividade ou ramo que se esteja empreendendo, é importante que se possa avaliar, compreender e principalmente trazer sempre constantes melhorias para a empresa. Bom, eu trouxe aqui um desenho comparativo, não foi nem eu que fiz, eu peguei na internet, para que a gente possa entender como é que a gente vai fazer essa atividade constante em comparação com a pesquisa de concorrência, tá? Na pesquisa de concorrência, a gente vai ter uma intenção de copiar processos de outras empresas. A gente vai ter como foco
as métricas de performance, ou seja, quanto ela está lucrando, quantos clientes ela tem, quanto ela está vendendo, qual o valor do produto, quanto que ela consegue faturar. Ela pode ser implementada de forma rápida, porque é simples, rápida, você vê o produto, copia e faz. Ela vai ser considerada uma espécie de espionagem industrial, inclusive pode até ser uma quebra de patente, uma quebra de direitos autorais, isso pode ensejar um processo, tá? Tem que ter bastante cuidado com isso, e ela se resume em algo que é bom para você fazer ou ter e fazer igual. Que o outro deu certo para ele, vai dar certo para mim. E pode ser que não seja. Já o benchmarking, ele vai ser uma adaptação às necessidades do consumidor após estudar as melhorias praticadas no mercado. Então, eu vou primeiro entender como o consumo está sendo dado, através, claro, da avaliação dos clientes, do tipo de clientela, do que ele está consumindo nas empresas, no mercado, e entendendo isso. Depois, eu vou fazer focar na melhoria prática da minha atividade. Vou buscar o necessário para manter um limite de competição. E vou também, principalmente, desenvolver até mesmo parcerias e troca de informações. Então, nesse ponto, é uma coisa que eu vejo as pessoas não conheçam, mas é você talvez buscar outras empresas que possam bem trabalhar com você, fornecendo conhecimento, fornecendo técnica, tecnologia, treinamento, maquinário, enfim, eu estou trocando informações com o meu meio para trazer crescimento para a minha atividade. Então, ele vai estar sempre focando em melhorias práticas, que obviamente vão trazer resultados financeiros. Ele vai estar sempre focando na perspectiva de que esse é um trabalho contínuo. A avaliação é uma coisa que nunca termina. E é bom poder falar disso com o pessoal da pedagogia, porque vocês entendem perfeitamente o valor da avaliação. Às vezes o pessoal que vem da área da administração, ou até mesmo do marketing, nem sempre conseguem ter essa percepção de como é importante a gente tá constantemente a avaliar. Às vezes fala assim, mas você já não fez uma avaliação no passado? Para que você vai fazer outra? Então, mudou tantas coisas assim? Sim, pode ter mudado. Podem ter coisas acontecidas que mudou absolutamente tudo. E buscar essas parcerias. Há empresas que são mais abertas a isso e outras empresas que são menos abertas, tá, gente? Isso realmente não vai ter o que fazer. Mas você vai perceber que muitas empresas estão abertas a fazer trocas e parcerias. Bom, e principalmente você depois que estudou e compreendeu o mercado, compreendeu as expectativas, o consumo, como está acontecendo com a sua concorrência, você fazer adaptações para o teu consumidor, para o teu cliente, para o teu produto, para as tuas instalações, para você. E como você vai aplicar, ou o que você vai aplicar. O importante é que você tente fazer alguma coisa para crescer constantemente. E aí, gente, eu até coloquei uma frase aqui. É preciso a gente entender que não há ninguém fazendo nada certo, errado, melhor ou pior. Existem pessoas fazendo coisas diferentes. E pode ser que alguma coisa diferente que foi feita numa empresa dê um resultado super negativo em outra e não dê o mesmo resultado. Então é preciso a gente ter essa percepção, esse entendimento, e que, claro, a gente não sabe qual vai ser o resultado. A gente prospecta, espera, mas o resultado sempre vai ser uma incógnita. Bom, nós temos 4 tipos de benchmarking: o interno, o de processos, o genérico e o competitivo. O interno, ele vai fazer com que unidades internas, setores, departamentos, eles possam estar trocando informações, que eles possam ter um momento onde eles possam comparar soluções, porque às vezes o problema que um setor está passando, o outro também está passando, e um encontrou um problema, uma solução que pode estar inspirando o outro. Então essas trocas e essas questões de comparação não é para dizer que um setor é melhor que o outro, que um setor é mais criativo que o outro, que olha como é que fulano é melhor que o outro. Não é isso. Eu sei que muitas vezes na prática as pessoas acabam criando essa situação, mas não é isso. A gente precisa ter amadurecimento e ser profissional o suficiente para perceber que eu posso aprender sim, eu posso crescer dentro da minha própria empresa, num benchmarking interno, compreendendo como outros setores resolveram problemas que eu também tenho.
E também apresentar como é que eu resolvi os problemas que todos nós temos, né? E eu posso também ser uma fonte de inspiração para todo mundo. Na questão de processos, o processo é uma das questões mais importantes dentro de uma empresa. É você, de alguma forma, uniformizar e organizar como aquilo vai ser feito. Então, por exemplo, uma matrícula de aluno, uma captação de aluno, a fabricação de um remédio, o desenho e a fabricação de uma roupa. Como isso vai ser feito? Quais são os processos envolvidos? Quem são as pessoas? Quem vai precisar participar disso e como isso vai ser feito? Você vai criar um formulário, você vai criar um padrão, você vai criar como vai ser feito isso. Então esse processo, ele é muito importante de estar escrito e organizado, para que possa ser sedimentado e ninguém faça nada diferente. Numa empresa é muito importante a gente ter uma harmonia nas tarefas, porque quando um faz de um jeito e o outro faz de outro, isso gera confusão no cliente. Isso gera confusão nos outros setores que de alguma forma se relacionam com aquele setor. Porque eles não sabem, afinal de contas, como é para fazer, o que é, o que não é. Porque cada um fala uma coisa. Todo mundo deve ter visto, já deve ser relacionado com uma empresa onde cada um dá uma informação. Quando você percebe isso, é porque essa empresa está com problema em 2 setores. Não é só um não, em 2 setores. Processo e comunicação. Então é importante que a gente possa estar uniformizando os processos. E quando você faz o benchmarking, você vai fazer a comparação de processos semelhantes. E aí também não dá para fazer uma comparação dentro da indústria farmacêutica e a escola. Os processos são diferentes. Agora, por exemplo, o processo de contratação pode ser mais parecido. É importante que a gente perceba que os processos têm que ser semelhantes para que a gente pode, inclusive, fazer comparações. Então, assim, dentro de uma empresa farmacêutica e uma escola, os objetivos são completamente diferentes, opostos. Óbvio, não opostos, mas diferentes, né? São completamente diferentes, mas será que pode haver alguma coisa lá que eu possa aprender? É possível. Então, às vezes, com relação à contratação, benefícios, crescimento, desenvolvimento e treinamento, eu posso estar trazendo alguma coisa. Agora, linha de produção, não. Porque linha de produção de fármacos é uma questão, assim, matemática. Você tem que botar a quantidade exata daquela substância e misturar com a outra e ser um produto perfeito, exato, senão você vai matar um cliente. Na escola, a gente não trabalha com coisas exatas. Aprendizagem, seja em qualquer segmento, ele não é exato. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva, tá? Mas é óbvio que a gente pode estar sempre utilizando esses aspectos. Bom, o benchmarking genérico, ele vai ser mais amplo, ele normalmente utiliza o aspecto de tecnologia e você vai utilizar aspectos tecnológicos para pesquisa e também vai usar a tecnologia como modo de pesquisa para você analisar o mercado, analisar a produção e fazer as comparações. E no benchmarking competitivo, que ele é o mais conhecido, é exatamente você comparar os processos os seus processos com os processos dos competidores, o seu sucesso com o sucesso dos seus competidores. E aí, novamente, falando, não é pra gente ficar dizendo assim, fulano é melhor que ciclano. Não, é simplesmente para perceber que pessoas fazem diferentes coisas que no final às vezes saem iguais. É comum você ver que tem pessoas que fazem café de forma completamente diferente. Tem pessoas que vão usar coador de pano, outro de papel, um vai usar a máquina, outro vai fazer a mão, mas no final tudo é café. Você pode falar assim, mas o sabor é diferente. Bom, há gostos diferentes e pessoas que vão preferir o café de máquina, o café instantâneo, o café mais aguado, um café forte. Vai ter clientela para todo mundo. O problema não é como você faz o resultado final. Você vai encontrar muitas vezes uma clientela adequada àquele produto que você faz. O problema todo é a adequação e a oferta do produto certo para o público certo. E fazer isso da forma e no processo mais eficiente para que eu possa alcançar o melhor resultado no menor tempo, da melhor forma. Com o menor gasto, com o menor tempo, tá? Eu trouxe aqui algumas metodologias do benchmarking para que a gente possa compreender mais ou menos como que isso é feito. Bom, primeiro a gente vai identificar as áreas problemáticas, ou melhor, as áreas fragilizadas dentro da nossa empresa, seja ela qual a empresa que for, dentro da nossa pessoa jurídica. Como eu já falei, ela pode ser uma igreja, ela pode ser um templo, pode ser um parque de diversões, pode ser uma escolinha de
de alfabetização, enfim, um hospital, isso vale para qualquer tipo de pessoa jurídica. Então, primeiro a gente faz uma avaliação interna e a gente vai tentar, através dos mais diferentes tipos de pesquisa, avaliar. A gente não pode deixar de também fazer a avaliação financeira e avaliação com relação à clientela. Muitas empresas hoje cada vez mais investem no feedback do cliente, em que eles perguntam e querem saber a sua opinião com relação à experiência que você teve de compra, de consumo, ou com aquele serviço. E aí a opinião do cliente, os resultados financeiros, né, com relação àquela atividade que você fez. E esse resultado financeiro ele vai surgir em todas as atividades da pessoa jurídica, porque ela precisa fazer renda para que ela possa se manter. Seja ela uma fundação, um orfanato. É importante que a gente entenda isso. Toda pessoa jurídica precisa fazer renda para se manter. Quando ela tem uma renda, tem uma forma de manutenção, ela vai sobreviver, vai crescer, vai se desenvolver. Então é preciso que a gente tenha essa perspectiva. Depois eu vou identificar quais são as outras pessoas jurídicas, indústrias, empresas, escolas, hospitais, quais são as outras pessoas jurídicas que estão fazendo trabalhos semelhantes e que processos eles usam. E aí eu vou estar de alguma forma tentando entender e perceber que muitas vezes eles já tiveram o mesmo problema que nós estamos tendo agora e eles já solucionaram. Ou ainda, a gente já solucionou um problema que eles estão tendo agora. Então a gente pode identificar uma fragilidade num outro competidor, num outro concorrente daquela mesma área, e a gente não é que a gente vai fragilizar ou destruir ele, não, mas a gente pode estar explorando essa fragilidade no nosso marketing e mostrando que, olha, não precisa apontar o que o outro não tem ou o que o outro não faz, mas eu posso dizer, eu faço isso. Então, por exemplo, a minha escola, pode dizer, a minha escola tem uma complementação de atividades à distância. Nossa escola é 100% presencial, mas as atividades de exercício, atividades para casa são feitas com acompanhamento de professor à distância. E aí, eu não estou dizendo que as outras escolas não têm, eu estou dizendo que eu tenho. E aí, quando aquilo chama atenção ao cliente, ou eu percebo que aquilo que o cliente quer, e ele percebe que os outros concorrentes não possuem, eu vou notar em mim um diferencial. Como, por exemplo, uma coisa que eu venho notado muito, a necessidade da gente ter creches à noite. Cada vez mais nós temos mães que estudam à noite, que trabalham à noite e que não tem ninguém para tomar conta das suas crianças. E acabam tendo uma enorme dificuldade com isso. Então, se você diz, olha, a minha creche funciona 24 horas por dia. Uma loucura, mas é possível. 24 horas por dia. Eu não preciso dizer assim, nenhuma outra faz. Eu tô dizendo, a minha trabalha 24 horas por dia. Esse é o meu diferencial. Ponto. Eu já disse, tranquilamente que os outros não têm esse serviço que eu tenho. Tá? Eu vou identificar, então, as organizações líderes nessa área, quem é que está no topo da cadeia alimentar, quem é que está lá na frente, quem é que está ganhando dinheiro, quem que enriqueceu, quem está desenvolvendo, quem tem a maior clientela, quem está na frente. É preciso a gente fazer essa identificação, seja qualquer segmento que eu estou. É possível, ou em alguns momentos, que você tenha que contratar uma empresa de pesquisa, mas não é essencial, não. Se você tem o dinheiro para investir, eu acho que vale a pena. Se você não tem o dinheiro para investir, o seu RH ou possuir uma pessoa da área de pedagogia empresarial, ele pode estar muito bem suprindo essa empresa, que é realmente, às vezes, um serviço caro, para que você possa crescer. Visite as outras empresas, compre os produtos dela, experimente. Isso é importante desde chefia, a consumidor, a todo mundo da empresa precisa de alguma forma conhecer os produtos do seu concorrente, estarem lá, experimentarem e verem como eles oferecem, como eles apresentam o seu produto. E depois implementar práticas empresariais novas e melhoradas. Então, depois que eu fiz tudo isso, eu vou criar eu vou separar um momento de criação e desenvolvimento para desenvolver e criar essas novas práticas. E não ter medo de tentar. E aí, gente, quando a gente tenta, pode não dar certo, tá? E não tem problema nenhum não dar certo. Eu sempre falo, resultado negativo também é resultado, porque eu já aprendi que daquele jeito não dá certo. Então, eu já descartei uma hipótese, eu tô mais perto de acertar agora.
Então, a empresa, o trabalho, a vida é também assim. Quando a gente erra, não deve ficar chateado e triste. A gente deve ficar feliz, porque toda vez que a gente erra e se mantém tentando, a gente tem que perceber que, nossa, agora eu tenho mais chances de acertar, porque eu errei e aprendi que aquilo ali não é o melhor a ser feito, tá? Bom, e aí as etapas da gente aplicar o benchmarking numa empresa, numa pessoa jurídica qualquer. Primeiro, análise interna, a gente já falou disso. A gente vai identificar as empresas de excelência. A gente vai definir os métodos e estratégias de como é que a gente vai capturar esses dados, essas informações. Eu vou fazer uma análise do mercado, e aí essa análise de mercado a gente vai buscar entender consumo, distribuição, custo, como que isso está sendo feito. O importante também é a gente ter a perspectiva também dos mercados que a gente está analisando. Entender que, por exemplo, o mercado em Santa Cruz, a clientela, o mercado consumidor é diferente do mercado consumidor do Leblon. Eu não posso então comparar? Posso, mas eu não posso perder de vista que eu tenho clientelas diferentes, tá? Com gostos diferentes, experiências diferentes, expectativas diferentes, e aí eu preciso ter essa perspectiva. Depois eu vou fazer uma prospecção de desempenho para o futuro. Eu preciso ter metas e planos, ou seja, o que eu quero alcançar com esse meu trabalho, com esse planejamento, com essa atividade, o que daqui a 5 anos, 1 ano, tantos meses eu quero estar recebendo, eu quero ter. Implementar essas ações e de forma adaptada, claro, às dificuldades e atividades de cada setor. E, claro, depois fazer uma retroação, que é uma avaliação contínua do processo em si. Isso é muito importante quando você está fazendo esse trabalho, você manter o profissional fazendo a pesquisa contínua, em que ele vai pesquisar a implementação, o desenvolvimento e depois... e aí você vai conseguir ter uma visão total, né, de como aquele processo se deu e se ele foi exitoso ou não. E até mesmo entender o porquê do sucesso de algumas coisas e do fracasso de outras. Bom, preciso entender que a gente tem custos para fazer o benchmarking, e eu trouxe aqui 3 custos que ele vai trazer. Primeiro é o custo de vida, que você vai muitas vezes ter que se contratar uma equipe, às vezes trazer, pagar, hotel, refeição, às vezes trazer algum presente, algum prêmio simbólico, o tempo que você vai investir. Muitas vezes você vai ter que tirar, às vezes, um funcionário da sua atividade e ele vai passar uma meia hora respondendo perguntas, 1 hora, ou fazendo treinamento. O equipamento para poder colocar esses dados, software para análise de dados, e pessoas para fazer essa análise, esse estudo, esse entendimento. E depois a própria implementação, né? Quanto que vai custar essa implementação. Porque também não adianta você trazer uma prática não adaptada de um custo elevado e absurdo e que você não vai poder trazer para a sua atividade. Você simplesmente vai se frustrar. Bom, quais são as vantagens, então, e as desvantagens da gente fazer o benchmarking? Primeiro, melhorar o conhecimento da empresa sobre si mesma, sobre o seu mercado, o seu segmento e os seus concorrentes. Aprimorar suas práticas e processos, né? De modo que a gente sempre esteja em vista de fazer o melhor, de chegar à perfeição. Motivar a sua equipe, importante sempre motivação, gente. O empregado motivado, o empregado interessado, feliz, produz. Empregado desmotivado, infeliz, não produz. Não adianta você fazer tudo isso e tratar o teu empregado como nada, como lixo. Você vai ter um gasto e vai jogar esse dinheiro fora. É importante tratar as pessoas como pessoas e valorizá-las, principalmente. Aprender com os campeões, buscar redução de custo, aumentar a produtividade e ampliar a margem de lucro. E, pelo amor de Deus, não tem essa visão tosca que muito empresário tem e que, infelizmente, até o nosso governo tem, de que diminuir salário eu vou melhorar a minha produtividade, eu vou aumentar o meu custo. Não, não vai. Diminuir salário leva a redução de produtividade, leva a redução de lucro. Ao contrário.
E leva muitas vezes até fechamento de certos segmentos que você pode estar participando. Porque se o seu funcionário não tem dinheiro mais para consumir, vários segmentos vão ser afetados, que podem afetar até mesmo a sua própria empresa. Então, na verdade, a administração moderna tem percebido e entendido que quanto melhor eu trato o meu empregado, quanto mais pago o meu empregado, mais ele trabalha para mim, mais ele lucra para mim e mais a minha empresa cresce. E o mais importante é entender que é importante que esse empregado ele possa consumir o produto que ele produz. É muito triste que uma pessoa trabalhe uma vida inteira num lugar onde ele jamais poderá consumir e comprar o que aquilo é vendido. Isso é muito complicado. Você vai ver, por exemplo, que a gente tem visto notícias de pessoas, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que morrem porque não conseguiram atendimento no hospital onde trabalhavam, onde muitas vezes foram contaminados de Covid. Isso é muito triste, isso fala muito mal da sua empresa. Como assim? Você não cuida do seu empregado? Então, se isso é um hospital particular, eu vou ser sincera com você, eu não boto meu pé lá. Porque se ela não cuida do cara que trabalha para ele, ele não vai cuidar de mim. E muitas vezes esse descaso é do próprio Estado. E a gente não tendo outra opção, acaba tendo que se sujeitar. Mas é importante que no mercado privado a gente compreender e perceber isso. Que é importante muitas vezes, se é uma escola, de ter os filhos dos funcionários estudando na escola. Que você dê bolsas, que não dê de graça, mas que dê bolsas para as crianças estudarem na escola, para aquela pessoa estudar, crescer e se desenvolver, porque você cria uma fidelidade, cria um vínculo de agradecimento e gratidão que vai fazer com que esta pessoa se ligue à sua empresa de tal forma, que ela trabalhe de tal forma pela sua empresa, como se quase ela fizesse parte da administração e fosse dona dela também, porque você criou vínculos de comprometimento, porque o comprometimento que muito empresário quer que o empregado tenha, ele vem muitas vezes da gratidão. Ele não pode ser só simplesmente vindo do salário. Salário é o direito do empregado por ter trabalhado. Agora, benefícios, vantagens, premiações, isso tudo que a empresa pode fazer o seu diferencial. Isso é uma empresa que consegue os melhores empregados. E uma empresa que tem os melhores empregados vai ter os melhores resultados. Bom, também a gente deve desenvolver e ter cuidado com as metodologias para aplicação dessas pesquisas e atividades, sem estar preocupado em simplesmente copiar. O benchmarking interno é importante, é legal, mas ele é sempre limitado, porque ele está dentro de uma única visão, vendo uma única coisa. É importantíssimo ampliar nosso horizonte e trazer novas ideias, oxigenação. Às vezes a empresa, quando você tem uma equipe que está trabalhando junto há muito tempo, é uma equipe até assim exitosa, ela está alcançando resultados positivos, ela vira um grupo muito coeso. E aí, quando chega um momento que ela não está conseguindo desenvolver ou crescer mais, você bota um elemento novo que é importantíssimo, essencial para esse grupo se movimentar. Eles resistem. Porque alguém novo, é estranho, não quero essa pessoa aqui, não quero essa ideia que ela trouxe. Existe uma resistência natural. E aí a liderança vai ter que fazer uma série de atividades junto com o pessoal da pedagogia, da psicologia, o pessoal da RH, para poder fazer o quê? A inclusão e a apresentação desse novo integrante no grupo. É importantíssimo compreender isso. E um eventual excesso de foco na concorrência pode fazer que a sua empresa perca a sua própria identidade. Outra coisa importante dizer é que toda empresa tem que ter a sua identidade, a sua marca. Ela precisa aparecer, claro, num nome, numa logo, numa cor, mas é muito mais do que isso. A identidade de uma empresa tem a ver com a sua missão, com a sua filosofia, com seus objetivos. Então, se eu não tenho isso claro na minha empresa, não treinei, não capacitei os meus funcionários para reconhecerem e viverem e trabalharem diante dessa filosofia, dessa missão, em busca desse objetivo, eu não vou ter identidade. Então, cuidado para a gente não ser um pistoleiro atirando para tudo quanto é lado. A ideia aqui é a gente aprender, desenvolver, mas nunca perder a essência daquilo que você acredita que é o melhor para você, para sua empresa, para a atividade ou para o lugar onde você está trabalhando. Bom, eu trouxe também aqui alguns outros exemplos. A Gol Linhas Aéreas fez um trabalho de low cost para viagens internacionais que ela trouxe, né, da empresa irlandesa Ryanair e EasyJet.
E aí eles operam com custos mínimos, né? E aí eles fizeram essa adaptação aqui para o Brasil e eles tiveram uma prática exitosa e um exemplo legal. Trouxe também a Solan, que é fabricante de produtos de limpeza. A Solan entrou no mercado, muito curioso você pensar na história, que o Bombril, ele também é uma marca que virou sinônimo de um produto. Você vai chamar, às vezes, o produto que você comprou da Solan de Bombril. Porque quando eu falo Bombril, não vem imediatamente na tua cabeça não só a marca, mas vem o produto, que é aquela bucha metálica. Então, e todo mundo sabe que é Bombril, mesmo quem comprou para outras marcas. Então, quando ela chega, ela tem um mercado que está muito solidificado e construído com o Bombril, e ela consegue alcançar um espaço, né? Ela tem um produto de qualidade, ela conseguiu uma fatia de mercado, ela está hoje trabalhando, continua existindo, exatamente fazendo essa análise profunda do mercado e do seu concorrente, né? E, claro, dentro de todos os seus produtos de limpeza, porque ela vai ter um segmento de limpeza, não é só a bucha, mas também tem esponja e outros produtos de limpeza, tá? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês anotem aqui. A gente vai fazer na semana que vem uma live. E aí, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, anotem pra gente poder conversar na próxima aula, tá bom? Eu espero contar com a presença de vocês na nossa próxima live, tá? E fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, me deem notícias, me contem como é que vocês estão, tá bom? E se Deus quiser, em breve isso tudo vai passar e a gente vai voltar para nossa sala de aula, para nossa vida normal, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau.